A imagem que o cinema nos vendeu é clara e, infelizmente, perigosa. Vemos sempre a mesma cena. Um homem leva a mão ao peito, o rosto se contrai em agonia, ele cai no chão. É dramático, é óbvio, mas a realidade médica opera nas sombras, longe dos holofotes de Hollywood. O que acontece quando o inimigo não faz barulho? Estima-se que uma parcela significativa dos ataques cardíacos ocorra sem a famosa dor esmagadora no peito. Eles são chamados de infartos silenciosos ou atípicos. O perigo aqui não é apenas o evento cardíaco em si, mas a interpretação errada que fazemos dele. A vítima continua sua rotina, acreditando estar sofrendo de um mal-estar passageiro, enquanto o músculo mais vital do corpo começa a morrer, célula por célula, sem receber o oxigênio necessário. O silêncio, neste caso, não é paz. É uma contagem regressiva. Antes de começar, te peço um favor. Se você já é inscrito no canal, comenta. Eu já sou inscrito. Se for a sua primeira vez aqui, comenta um oi e ativa o sininho para não perder as próximas novidades. E não esqueça de deixar suas dicas nos comentários. Para entender como isso é possível, precisamos investigar a fiação do corpo humano. O coração não possui receptores de dor como a pele, que avisa instantaneamente quando nos cortamos. Ele depende de um sistema complexo de nervos para enviar sinais de socorro ao cérebro. E é aqui que a confusão começa. Às vezes, o sinal de perigo é enviado, mas o cérebro não o decodifica como dor no peito. Ele interpreta a falha cardíaca como um problema estomacal, muscular ou apenas cansaço. O corpo tenta avisar, mas fala uma língua que a maioria de nós não aprendeu a traduzir. Essa desconexão entre o que está acontecendo e o que sentimos é a armadilha perfeita. O bloqueio na artéria é real. A interrupção do fluxo sanguíneo é total, mas o alarme sonoro principal foi cortado. Restam apenas luzes de emergência piscando em lugares onde você menos espera. Essa falha no sistema de alarme não atinge todos da mesma forma. Existem grupos onde o silêncio é a regra, não a exceção. Pessoas com diabetes, por exemplo, frequentemente sofrem de neuropatia, um dano nos nervos que diminui a sensibilidade à dor. O coração pode estar em colapso, mas os nervos mensageiros estão danificados e a mensagem nunca chega com a urgência necessária. Mulheres também apresentam uma biologia distinta neste cenário. Estatisticamente, elas relatam sintomas atípicos com muito mais frequência que os homens, muitas vezes confundindo o início de um infarto com crises de ansiedade ou exaustão acumulada. Idosos, cujo limiar de dor muda com o tempo, também entram nessa zona de risco. O corpo envelhecido mascara a gravidade, transformando uma emergência médica em apenas mais um dia difícil. O primeiro sinal que surge nessa investigação silenciosa é uma exaustão que não faz sentido. Não estamos falando daquela preguiça de segunda-feira ou do cansaço após um dia de trabalho. É algo visceral. Imagine que a bateria do seu corpo foi subitamente drenada. O paciente relata que tarefas simples, que fazia ontem sem pensar, hoje parecem montanhas intransponíveis. Fazer a cama, tomar banho ou caminhar até o portão exige um esforço monumental. O mecanismo por trás disso é puramente hidráulico. O coração, enfraquecido pela falta de fluxo sanguíneo, não consegue bombear sangue suficiente para os músculos. O corpo entra em modo de preservação de energia. Se você sente um peso inexplicável nos membros, uma fadiga que te obriga a sentar ou deitar sem ter feito esforço físico prévio, o corpo pode estar gritando que a bomba central está falhando. O que torna esse cansaço um indicador crítico é a sua natureza súbita e progressiva. Ele não melhora com uma boa noite de sono. Pelo contrário, a sensação de bateria fraca persiste e se intensifica. Muitas pessoas ignoram isso, atribuindo ao estresse, à idade ou à falta de vitaminas. Racionalizam o sintoma, mas o detalhe que diferencia o cansaço comum do cardíaco é a desproporção. Se subir um lance de escada sempre foi fácil e, de repente, te deixa ofegante e precisando de apoio, algo mudou na fisiologia interna. O coração está trabalhando no limite, tentando compensar uma artéria bloqueada, e o resultado é essa drenagem absoluta de vitalidade. É um sinal de que o sistema circulatório não está conseguindo atender à demanda básica do organismo para se manter em pé. Isso nos leva diretamente ao segundo sinal de alerta, que muitas vezes acompanha essa fadiga:
a falta de ar ou dispneia, sem motivo aparente. Você está sentado no sofá ou deitado e de repente sente que o ar não chega aos pulmões. É uma fome de oxigênio. A sensação é de afogamento em terra firme. Isso acontece porque, quando o coração não bombeia o sangue de forma eficiente, o fluido pode começar a se acumular nos pulmões, dificultando a troca gasosa. Não há dor no peito, não há aperto, apenas a respiração curta e superficial. A pessoa tenta puxar o ar fundo, mas parece que o pulmão não enche. É uma falha mecânica, uma consequência direta da bomba cardíaca perdendo potência e causando um congestionamento no tráfego sanguíneo pulmonar. A gravidade deste sinal aumenta quando ele piora ao se deitar. Se a pessoa precisa usar mais travesseiros para dormir ou sente necessidade de se sentar para conseguir respirar melhor, o quadro é sério. A gravidade ajuda a drenar o fluido da parte superior dos pulmões quando estamos em pé, mas ao deitar, o alagamento se espalha, sufocando o paciente. Muitas vezes, isso é confundido com bronquite, asma ou alergias repentinas. Mas se você nunca teve problemas respiratórios e subitamente se vê lutando por ar em repouso ou com o mínimo esforço, não é o pulmão que está doente na origem. É o coração pedindo socorro. Ignorar a falta de ar é permitir que o quadro evolua para uma insuficiência cardíaca aguda em questão de horas. O terceiro sinal é, talvez, o maior responsável por diagnósticos tardios: desconforto digestivo. Náuseas, indigestão, azia intensa ou dor na parte superior do abdômen. A proximidade anatômica entre o coração e o estômago, somada ao fato de compartilharem vias nervosas semelhantes, especificamente o nervo vago, cria uma ilusão perfeita. O infarto inferior, que ocorre na parede de baixo do coração, frequentemente se disfarça de gastrite. A pessoa sente um enjoo súbito, uma vontade de vomitar que não passa, e assume que comeu algo estragado. Ela toma um antiácido, bebe água, espera passar. Enquanto isso, a artéria continua fechada. O tempo que se perde tratando o estômago é o tempo que o músculo cardíaco tem antes de necrosar. Mas há um detalhe que separa uma indigestão comum deste sinal cardíaco: o suor frio. Se o mal-estar estomacal vier acompanhado de uma transpiração gelada, repentina, que deixa a pele pálida e úmida, o cenário muda drasticamente. O corpo entra em estado de choque devido à falha circulatória. O sistema nervoso autônomo dispara uma resposta de luta ou fuga, causando essa sudorese profusa sem que haja calor ou exercício físico. É o corpo reagindo ao colapso iminente. Ter vontade de vomitar sem motivo, combinada com essa pele fria e pegajosa, é um dos alertas mais clássicos e ignorados de um evento cardiovascular em andamento. Não é o almoço que caiu mal, é a vida que está em risco. Finalmente, chegamos ao quarto sinal: a dor que viaja. Como o cérebro tem dificuldade em localizar a origem exata da dor visceral do coração, ele pode projetar essa sensação para outras áreas. O desconforto irradia. Pode aparecer como uma dor surda na mandíbula, nos dentes, no pescoço ou até mesmo nas costas, na região entre as escápulas. Em muitos casos, o paciente procura um dentista ou um ortopedista, crente de que dormiu de mau jeito ou está com um problema dentário. A dor não é necessariamente aguda, pode ser uma pressão constante, um incômodo que vai e volta, mas que não cede com massagem ou mudança de posição. É o que chamamos de dor referida. O cabo telefônico está cruzado e o telefone toca na casa errada. A característica marcante dessa dor irradiada é que ela geralmente surge com o esforço e alivia com o repouso, mas nem sempre. No contexto de um infarto em evolução, ela pode ser persistente. Se você sente uma dor no pescoço ou na mandíbula que surge do nada, sem trauma físico, e vem acompanhada de qualquer um dos outros sinais, cansaço, falta de ar ou suor frio, a probabilidade de ser origem cardíaca é altíssima. O corpo é uma máquina integrada. Peças isoladas raramente falham de forma tão sincronizada sem uma causa central. A dor nas costas, especificamente nas mulheres, é frequentemente o único sintoma de dor que elas experimentam, sem nunca sentir o aperto no peito. É um pedido de ajuda criptografado. A tragédia desses sinais é que eles permitem a racionalização. O ser humano é mestre em negar o pior cenário. É só cansaço, é só uma azia, é só uma dor muscular. Essa negação é o que mata.
O tempo é o fator mais crítico em um infarto. A frase médica, tempo é músculo, é literal. A cada minuto que a artéria fica bloqueada, mais tecido cardíaco morre irreversivelmente. Esperar para ver se melhora é uma aposta que não se pode fazer. A ausência de dor no peito não significa ausência de risco. Muitas vezes, significa apenas que o infarto é mais traiçoeiro, mascarado, dificultando a decisão de buscar ajuda. A dúvida neste cenário deve ser sempre o gatilho para a ação, nunca para a espera. Reconhecer que o corpo fala através de sutilezas é o primeiro passo para a sobrevivência. O infarto não precisa ser um evento de cinema para ser fatal. Ele pode ser silencioso, lento e confuso. A vigilância sobre o próprio corpo e sobre o corpo de quem amamos, especialmente pais e avós, deve ir além do óbvio. Se você notar essa combinação de fadiga extrema, falta de ar, mal-estar digestivo com suor frio ou dores irradiadas, a ação deve ser imediata. Não tente diagnosticar em casa. O hospital é o único lugar onde essa dúvida pode ser resolvida com segurança. Escutar esses sussurros do organismo antes que eles se tornem um silêncio definitivo é, na mais pura essência, a diferença entre a vida e a morte.